A paz de Cristo. Estamos iniciando nosso curso A Guerra dos Calendários e eu tenho certeza que você vai ficar muito impactado. A palavra é essa, impactado, porque o impacto, quando acontece, ele muda a nossa direção e você vai descobrir nesse curso o quanto nós temos sido ingênuos como cristãos acerca da estratégia que o diabo tem para governar a humanidade através de calendários. É isso mesmo. Quando nós nascemos, nós foi apresentado a nós um calendário. Esse calendário que nós chamamos de o calendário gregoriano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dias e noites, horários. Esse calendário, ele foi preparado pelo inferno para reger tempos e estações de maldições. A cada início de mês existe uma maldição. A cada dia da semana existe uma maldição. Mas talvez você esteja pensando assim, poxa, Ricardo, se tem maldição, então também tem bênção. Mas eu preciso informar para você que, da mesma maneira que existe um calendário do diabo, que é esse calendário que você aprendeu desde pequenininho, existe um calendário divino, um calendário do céu, um calendário bíblico, que foi escondido de nós cristãos. A maior parte dos cristãos, a maior parte dos evangélicos, tem a Bíblia em casa, leem a Bíblia, e está escrito claramente sobre o calendário divino. Eu não estou falando apenas das festas, eu estou falando de um calendário, dos meses bíblicos, dos dias bíblicos e de todas as dispensações proféticas, espirituais e sobrenaturais que o próprio Deus planejou liberar nessas datas. Enquanto nós ignoramos o calendário bíblico, nós vivemos debaixo da dispensação do calendário maldito, do calendário amaldiçoado, que vamos falar sobre ele nos vídeos posteriores. Mas eu quero falar para você nesse primeiro vídeo sobre o mundo espiritual se move por calendários. Vamos ver o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus: hajam luzeiros no firmamento no céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles por sinais para as estações, para dias e para anos. Veja bem, antes de Deus criar a natureza, antes de Deus restaurar o planeta Terra, antes de Deus criar os animais e antes de Deus criar o homem, a primeira coisa que Deus consertou, criou ou planejou, não sei qual é a melhor palavra, a primeira coisa que Deus fez foi um calendário. Deus colocou lá no céu luzeiros, para que através desses luzeiros sejam administrados, sejam governados os dias e as noites, as estações e os anos. Está falando aqui, a Bíblia já começa no primeiro capítulo de Gênesis, falando sobre dias, falando sobre estações, falando sobre noite e falando sobre anos. Deus criou o calendário. O primeiro ser no universo a falar sobre dias, anos, tempos e estações foi o próprio Criador. Deus criou o calendário. E a Bíblia vai falar muito sobre isso. Tem um texto que tenho certeza que você já conhece, que está em Eclesiastes, capítulo 3. Essa Bíblia é nova, é uma Bíblia que está com as páginas ainda coladas, então demora um pouquinho para achar o texto. Mas em Eclesiastes, capítulo 3, eu tenho certeza que você conhece o texto, vai falar sobre tempos. Vamos ler juntos. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo, vamos entender que a palavra tempo aqui ela está falando sobre momento, sobre dispensação, sobre ocasião, sobre calendário. Então existe um tempo para nascer, existe um tempo para morrer, existe um tempo para plantar, existe um tempo para colher, existe um tempo para matar, existe tempo de curar, existe tempo de derrubar, existe tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer.
tempos de guerra e tempos de paz. Olha que interessante. Tem tempo para tudo que acontece. Tem um momento adequado para tudo que acontece. Existe um momento de chorar. No momento de chorar não adianta sorrir. Você tem que chorar. Existe momento de plantar. No momento de plantar não adianta tentar colher. Você tem que plantar. Existe momento de abraçar e momento de deixar de abraçar. Se você tentar abraçar uma pessoa no momento de deixar de abraçar, vai dar errado. Então, quando nós começamos a compreender que Deus criou um mundo espiritual com calendários, com datas, com tempos e estações, nós passamos a entender também que nós devemos andar alinhados com os tempos de Deus. Como isso? Através do calendário profético de Deus, que está descrito na palavra e também através da nossa comunhão com Deus. O próprio Deus vai nos falar, é tempo para isso, é tempo para chuva, é tempo para chuva temporã, é tempo para chuva serôdia, é tempo de céu aberto, é tempo de céu fechado. Então nós vamos nos alinhar com os tempos de Deus e seremos muito mais felizes. Porque tem tanta gente tendo problema financeiro, problema de casamento, problema de saúde, problema disso, problema daquilo. Porque vivem deliberadamente, sem compreender que tem tempos certos para fazer tudo. A pessoa pega a aposentadoria dela, pega aquele dinheiro da aposentadoria e investe no tempo errado, no momento errado. Qualquer pessoa sabe disso, até quem trabalha com economia sabe, tem tempo certo para investir, tem tempo certo para guardar. E isso não é uma coisa natural, isso é espiritual, é sobrenatural. Nós precisamos nos mover nos tempos de Deus. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, ele fala algo muito interessante. Salomão ele vai dizer aqui: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do homem sábio discerne bem o tempo e o modo. O homem sábio conhece o tempo certo e a maneira certa de aproveitar esse tempo. Tá bom, gente? Então Jesus ele falou sobre isso lá em Mateus. Eu vou mostrar bastante Bíblia nesse curso. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 1, o próprio Cristo vai falar sobre tempo quando ele vai repreender os fariseus. Mateus 16, versículo 1, 2 e 3. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, haverá tempestade, porque o céu está com vermelho sombrio. Vocês sabem, na verdade, discernir o aspecto do céu, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos? Jesus está falando para eles, olha, vocês entenderam como é que funciona o negócio. Vocês entenderam que tem tempo para tudo, mas vocês ainda não entraram no profético para compreender com profundidade a revelação dos tempos e das estações sobrenaturais. Então, até um agricultor, ele sabe disso. Qualquer agricultor, um verdadeiro agricultor, ele vai falar, não, meu filho, não planta hoje não. Não é o momento. Só daqui a 3 meses, daqui a 4 meses. A semente tal, cada planta tem o seu tempo, cada planta tem a sua estação. Uma pessoa que trabalha com cabelo, ela sabe que muitas vezes é bom cortar o cabelo na lua isso, na lua aquilo. Isso daí não tem nada a ver com bruxaria, com feitiçaria. A feitiçaria só usa isso. Mas existe um governo espiritual de tempos. Existe um governo espiritual de hora, de data. Tem momento para tudo. Não adianta você querer comer um mocotó às meia-noite, 1 hora da manhã. Você vai passar mal. Isso não é por acaso. É porque no mundo espiritual, Deus criou um calendário. Esse calendário ele deve ser conhecido pelos homens e mulheres de Deus, pelos profetas de Deus, para que a humanidade não seja manipulada pelo calendário do mal. Porque não tem como você viver fora de um calendário. Ou você está no calendário de Deus, ou você está no calendário do diabo. Ou você cultua a Deus no calendário dele, ou você cultua o diabo no calendário do diabo. Porque o calendário do diabo ele vai dizer para você fazer a coisa errada na hora que o diabo quer que faça. E você vai entender isso claramente no decorrer desse curso, tá bom? Então, vamos trabalhar isso aí bastante a partir dos vídeos seguintes. Os povos antigos sempre respeitaram essa questão dos tempos e estações, mas é importante você saber desde já. Foi Deus quem criou os tempos e as estações. Foi Deus que criou o calendário. E nós vamos aprender a partir do próximo vídeo. Deus tem o seu próprio calendário.
Existem os meses divinos que Deus instituiu, que não tem nada a ver com janeiro, fevereiro, março. Está na Bíblia. Deus diz quando começa cada mês, como é que nós devemos agir quando começa cada mês. O dia bíblico, o dia de Deus não começa de manhã. O dia de Deus começa quando o sol se põe na viração do dia. E aí tem os horários bíblicos. Isso não tem nada a ver com o judaísmo. O judeu ele só usou o que Deus ensinou. Isso não é judaísmo. Talvez alguém vai dizer assim, isso daí é querer judaizar. Nada disso. O judeu só usou o que Deus ensinou. Deus ensinou o seu calendário e aqueles que aprendem a caminhar nos tempos divinos anda debaixo de uma autoridade profética, porque as coisas de Deus acontecem no momento certo. Quando Jesus chegou na terra de Gadara, o endemoniado falou assim, o que você veio fazer antes da hora? Olha que interessante, até o diabo sabe que tem calendário. Até o diabo sabe que tem um horário para as coisas acontecerem. E ali acontece um mistério, porque Jesus tinha um momento também para operar. E Jesus sabia que ele estava na hora certa. O diabo estava confuso no calendário. E Jesus repreendeu aquele demônio, lançou para os porcos e libertou não apenas aquele homem, mas uma cidade e todo um complexo de cidades chamado Decápolis. Tá bom, meu querido? Então, é muito importante você compreender os calendários divinos, os calendários bíblicos. Porque quando você compreende os calendários bíblicos, você vai estar alinhado com os tempos de Deus. Deus tem momento certo para liberar uma unção para toda a humanidade, para todo o seu povo. Nós, cristãos, acabamos nos tornando egoístas. O que é egoísta? Você acorda de manhã com vontade de ser feliz. Aí você fica dizendo, Deus, eu te peço que no dia de hoje mande felicidade. Você acorda de manhã com vontade de ter dinheiro. Deus, eu quero ter dinheiro. Mas existem unções proféticas de Deus para liberar dinheiro, felicidade, saúde, todo tipo de bênção que o ser humano espera receber de Deus. Existem momentos adequados para Deus liberar. E nós vamos entender isso aqui no decorrer do curso. Então, quando você entende o momento, quando Deus está liberando uma determinada unção para todo o seu povo espalhado na terra, você simplesmente vai levantar as mãos e vai dizer, eis-me aqui, Senhor, para receber junto com o povo. Porque você vai estar alinhado a esse mistério, ao mistério dos calendários. Amém? Então, para finalizar esse vídeo, eu quero abrir com você Salmos capítulo 90, versículo 12, onde o salmista faz uma oração muito bonita e eu quero orar com você isso aí. Salmo 90, versículo de número 12. O salmista ora dizendo, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Olha que tremendo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Aqui fala de contagem de datas, de calendários, para que alcancemos um coração sábio. Nesse curso eu profetizo que Deus vai te ensinar a contar os dias e você vai encontrar a sabedoria do céu, a bênção do Senhor e a profecia revelada no calendário. Eu te abençoo nesse vídeo. No nome de Yeshua. Até a próxima. Tchau, tchau.